Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, certo? Agora que só mandando um abraço para o pessoal lá da Faculdade Paraíso de Juazeiro do Norte. Então foi muito legal lá a palestra. O pessoal lá muito animado, muito legal mesmo. Fui conhecer aqui a estátua do Padre Cícero, né? Muito legal também. Aqui, pessoal, foi a loucura quando eu fiz sorteios dos DVDs para os alunos, tá certo? Então foi legal, muito legal mesmo. Eu não sei o que eu falei que essa menina aqui riu tanto, mas tudo bem, não tem problema, vamos lá. Então, um abraço aí a todos os alunos lá de Juazeiro do Norte, lá da Faculdade Paraíso, tá certo? Beleza? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos implementar isso aqui. Como falei na aula passada, isso aqui então é o que é? São duas tabelas, certo? Tabela 1, certo? Onde vai ter aqui ó, o cabeçalho da minha nota fiscal, certo? E aqui vai ter a minha tabela 2, certo? Que vai ser então os itens desta nota, tá certo? Os itens desta minha venda. Então, deixa eu ver como é que nome que eu dei aqui. Eu dei o nome de saída, né? Então aqui saída. Até eu vou fazer o seguinte, eu acho que o venda fica mais legal. Também isso pouco importa, né? Certo? O que importa é que funcione. Vamos estar venda aqui, tá certo? Eu vejo que eu nem criei aqui nada aqui ainda. Seria venda, né? Venda, ok. Então, pessoal, baseado nessa minha notinha aqui, vamos criar um parecido. Tu sabendo fazer um que tenha duas tabelas, aí tu faz depois qualquer outra coisa, tá? Até deixa eu fazer o seguinte, eu vou ajeitar melhor esse cara aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar esse cara aqui, esses dois aqui, e eu vou colocar eles para cá. Por quê? Porque aí eu posso estar ajeitando aqui, colocando aqui no meio. Vou jogar isso aqui assim, certo? E aí depois a gente vai poder estar jogando, certo? Aqui, esse cara aqui posso deixar aqui. Depois a gente alinha se for o caso. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos criar duas tabelas aqui, certo? Uma tabela, pessoal, vai ser uma tabela aqui vai ser uma tabela vai ser o cabeçalho da nota, que seria exatamente essa parte de cima, ok? E a outra tabela vai ser então os itens da nota, vai ser essa parte de baixo, certo? E como o cabeçalho, eu coloquei elas aqui por quê? Porque o cabeçalho nós vamos ligar com o cliente e os itens nós vamos ligar com os produtos, porque aqui o cabeçalho eu tenho quem? Eu tenho o cliente, aqui os itens eu vou ligar com produtos, tá certo? Então exatamente isso o que nós vamos fazer agora, tá certo? Então vamos voltar aqui, aproximando aqui, e aqui vamos fazer o seguinte, temos aqui os produtos, e aqui esse cara aqui vai ser a minha venda, propriamente dita, tá certo? Aqui venda, minha tabela de venda. Então se você for olhar exatamente para cá, o que nós temos aqui? Nós temos a data da venda, bom, a gente vai ter, bom, aqui a primeira coisa, o número, certo? Código da venda. Então, o que pode ser? Pode ser um inteiro, pode ser um automático, dali a pouco eu posso ter, por exemplo, se fosse entrada de mercadorias, normalmente a entrada, cada nota é um código diferente. Então já não poderia ser serial de jeito nenhum. A saída pode ser serial, certo? Dali a pouco ela precisa ser maleável, porque dali a pouco, sei lá, tem uma situação lá em que pode não ter uma sequência, ou pode ter, por exemplo, várias notas, enfim, várias notas diferentes. Mas vamos fazer de conta aqui que nosso caso seria então a nossa venda, vou botar aqui, ó, eu vou botar código, certo? Eu vou colocar como serial, até inclusive é o mais difícil de fazer nesse caso aqui, porque a outra tabela vai ter que se relacionar com esse aqui através do código, e o serial ele só vai pegar quando eu jogar no banco. Então vamos fazer esse aqui que seria até mais difícil um pouquinho, se tu sabe fazer o mais difícil, tu vai conseguir fazer o mais fácil, tá ok? Então, o que nós temos aqui também? Depois dele a gente vai ter aqui a data, certo? Vamos botar aqui então a data, certo? Ou seja, a data desta venda. Data, vou botar assim, data da venda, certo? Ou só data, porque daí automaticamente a gente sabe que é a data da venda, que vai ser date,
certo? Sempre você vai ter que, quando tu faz uma análise de requisitos, tu vai ter os papéis de documentação, tu vai estar visualizando os campos, que nem eu estou fazendo aqui agora, certo? Estou olhando aqui os campos de uma nota fiscal aqui minha, no caso que agora eu tenho o quê? Eu tenho o cliente, vai ser o que então aqui? O VEN, veja pessoal que na verdade eu não vou cadastrar o cliente, obviamente porque depois eu vou fazer um relacionamento com o cliente. Então não preciso ter o endereço do cliente, tá certo? Eu vou relacionar com o cliente. Então não vou precisar colocar aqui, depois ele vai fazer automático. Endereço também não preciso colocar, por quê? Porque a partir do momento que eu trouxer um cliente, eu já vou poder trazer o endereço. CNPJ, ou seja, todos os dados daquele cliente eu já consigo trazer automaticamente. Então o que mais eu poderia ter? Eu poderia ter aqui o total da nota, tá certo? Porque daí, então, aqui no cabeçalho, não importa que ele está aqui embaixo, certo? Mas ele vai fazer parte dessa tabela aqui. Então seria o total da nota. Então, vou botar aqui, valor total, certo? Ou seja, o total da nota, no caso. E aqui então vamos definir como sendo um dinheiro, certo? Beleza pura. Então esse cara aqui vai ser mandatório, certo? Vai ser chave, certo? A data aqui, bom, eu não vou botar aqui como obrigatório nesse momento, mas cada caso é um caso, né, pessoal? Veja que essa tabela aqui, nesse primeiro momento aqui, eu trouxe aqui somente 3 campos, né? Somente 3 campos, parece ser ridículo, né? Mas é isso aqui, o código, a data e o valor. O resto, como eu já tenho o código do produto vai ser relacionado, ele vai trazer todos os campos automaticamente para mim, tá certo? É claro que quando eu tinha uma escola de computação, que eu fiz um sistema que usava essa mesma lógica aqui de 2 tabelas, conforme eu expliquei na aula passada, eu tinha lá ainda, por exemplo, o curso, porque aqui era o número de parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então eu botava lá o número de parcelas, o cara ia pagar, certo? Quantas vezes, se era vista, se era prazo, então tinha outras informações. Cada caso é um caso, mas a lógica, no fim das contas, é a mesma, certo? Então tá aqui esse cara, certo? Essa minha venda está aqui, e essa venda aqui eu vou estar relacionando ela com o meu cliente, tá certo? Então vamos relacionar ele aqui com o cliente, ok? Vamos só ajeitar aqui um pouquinho, vamos ver se a gente consegue estar ajeitando um pouquinho aqui, vamos ver se aqui teria que mexer um pouquinho para ver se aqui acho que está beleza, né? Vou trazer um pouquinho para cá, ok? Deixa eu ver se eu consigo levar isso aqui para cá ou não. Aqui ficou melhor. Aí, agora sim. Porque aqui a gente vai ter a nossa outra entidade só para não atrapalhar mesmo, tá ok? E depois eu vou ter que ligar esse cara com esse aqui também. Então, até esse aqui vai ser então a minha itens, tá o nome daqui, itens da venda, certo? Então, para ficar bem claro, esse aqui é minha tabela itens da venda, que a gente vai ter que relacionar com esse cara aqui e também relacionar com este cara aqui, tá certo? Então, esse cara aqui, vamos botar aqui o nome de relacionamento cliente da venda, certo? Então, para ficar bem claro que as minhas cardinalidades aqui, então vejo que aqui está o seguinte, aqui está um para muitos, né? Ou seja, daqui cada venda poderá ter um ou mais clientes. Na verdade, não pode ser muitos, um para muitos, tem que ser então muitos para um. Ou seja, um cliente poderá ter um ou mais vendas, tá certo? E aqui é a questão do mandatório, certo? Neste caso aqui, pessoal, cada venda deverá ter um cliente, ou seja, mandatório aqui, ó. Então, cada venda deverá ter um e somente um cliente, ou seja, vai ser obrigatório, é mandatório, certo? Se não, se deixar isso aqui, ele não deixa obrigado, não, aqui não, é um e somente um, tá ok? Já cada cliente então poderá ter um ou mais vendas e não é obrigatório, certo? Aqui ó, não deixei ele como sendo obrigatório, é 0, o 1 então ele é obrigatório, tá certo? Então vamos mandar aplicar aqui
E dessa forma aqui, então, a gente finalizou aqui a nossa tabela aqui de vendas, que por enquanto, pessoal, nada, ó, veja que ele já botou aqui, ó, o código do cliente, estão vendo? Já me trouxe aqui para cá. Veja, pessoal, que o que a gente fez aqui nada mais é recém do que o cabeçalho da minha saída, da minha venda, tá ok? Então agora, próxima videoaula, a gente vai estar implementando agora os itens da minha venda, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau.